Então, assim, vou já criar situações. Chega uma pessoa falando pra você: você é uma pessoa que no nosso relacionamento estava sempre reclamando e nunca me ajudando. O que é essa postura em termos mentais? Qual é o padrão de vibração que ela está? Ela está acusando. Tem algum rádios aí. Mas o papel da acusação, o que ela está apontando são coisas ruins. Então ela está no estado rajásico tamásico. Vocês vão ver que, no geral, a gente vai transitar entre esses três estados, numa convivência normal. Pessoa que não faz nenhum tipo de sadhana dificilmente vai ter limpeza da mente. E a limpeza da mente para a gente é justamente diminuir tamas. Para que a gente possa passar por um estado rajásico e a gente possa se acalmar num estado sádico. Então, dentro dessa perspectiva, gente, olha, ponto bem claro. Deixe para você claro e deixe para outras pessoas, se você for se pretender a ter algum tipo de acompanhamento terapêutico com essas pessoas. Só é possível você ter uma vida boa se você se compromete com práticas que vão, aos poucos, deixar que o rajas e o tamas da sua mente se purifiquem e se pacifiquem. Ok? Muito bem? Então, alguma outra imaginação de situação? Traz da nossa vida, sim. É importante a gente aplicar isso daí no que a gente vive hoje em dia. O que você age com as outras pessoas, se você já está no estado mais sático, ou se você está no estado mais rajásico, o que as pessoas fazem contigo? Tem uma situação bem peculiar que eu vejo muito nesse meio que a gente também circula de práticas holísticas e tal, que é de você se colocar numa posição de alguém muito esclarecido, muito, enfim, por conta de todos os trabalhos que fez, mas existe por trás, eu percebo às vezes uma malícia ou até um tal egoísmo yógico, né? Ou seja, você se sentir, você faz um grande esforço para reprimir seu ego quando na verdade ele está sendo inflado por trás. Então, assim, eu vou fazer comentários sobre isso, mas eu queria que você, nessa situação, identificasse qual é o padrão mental que está aí. Quais é as gunas que estão predominando? É difícil, porque existe uma presença sátrica, de certa maneira. Existe, mas isso não quer dizer nada, assim, a princípio. Mas qual é o elemento que está predominando? Rajásico. Rajásico, por quê? A autoafirmação do ego. Tem aquela que é... O que está escrito aqui, ó? Eu... Aqui, ó. Olha como é que funciona. Temos problemas, eu tenho a solução. Vê das frases qual é que mais se encaixa nesse quadro que você descreveu. Porque é uma questão de perspectiva, gente. O universo num estado letárgico, o universo entrando num estado de ação, o universo entrando num estado de esclarecimento. No estado rajásico, sático, a pessoa tem a solução para o mundo e é ela que tem que levar. Só que isso é em proveito de quem? Principalmente dela. No estado rajásico, sático, as coisas ela faz para o mundo porque ela quer para ela. No estado sático, rajásico, ela faz primeiro para o mundo, sem se esquecer de que, no final das contas, todo mundo está ganhando alguma coisa. No estado sático, ela faz para todos. E dentro desses todos, ela está dentro. E isso é bem importante, tá? Porque nesse meio é bem comum isso daqui do idealismo. Olha, eu sou sático, eu só trabalho para o mundo e eu não dou importância para mim. Isso daqui é um estado do tamásico rajásico. Porra, mas eu acho que eu estou aqui. Cara, você não se dá nem importância. Então, assim, você não começou nem a pegar o início da história. Você só está se mexendo no início a partir de uma transmutação sática. Mas isso daí a gente vai ver, talvez no módulo que vem, a gente vai decidir isso. É esse processo de falcatrua. Auto-falcatrua, falcatrua externa. Mas a pessoa que não se vê dentro... Aqui, tá, gente? No estado sático, isso é bem importante. Olha só. Vamos dizer assim. Aqui está a gota, aqui está o oceano. Tamas. No Tamas Rajas, a gente já tem alguma coisa nesse sentido. No Rajas Tamas, a gente tem alguma coisa tipo assim, ó. No estado rajásico,
a gente tem alguma coisa tipo assim. No estado Raja Sattva, a gente já tem alguma coisa mais assim. No estado sático, rajásico, a gente tem alguma coisa assim. E no estado Sattva, a gente tem isso. Tá? Então esse foi o processo da gota e do oceano. Uma pessoa que não se vê dentro do oceano, ela não está no estado sático. Tá? Então uma pessoa assim, ah, mas eu faço tanto esforço pelo bem do mundo e no final eu só me ferro. Onde é que você está? Então esse desenho ele é um pouco ilustrativo também. Onde é que o ponto bolinha giva está em relação ao ponto, ao cosmo átomo? Tá? Então fechamos basicamente essa estrutura da nossa régua. Até ficou uma régua parecida aqui, né? Ficou legal. Muito bem. Agora a gente vai começar a aplicar isso em cada um dos centros, beleza? Então vamos nessa. Ainda está pequenininho. Vou botar mais. Então aqui a gente vai ter o Muladhara. Aqui a gente vai ter o Swadhisthana. Aqui a gente vai ter o Manipura. Aqui a gente vai ter o Anahata. Aqui a gente vai ter assim. Como é que é o nome desse daqui? Vishuddha. E aqui a gente vai ter o Agna. Foi? Tá? Então agora a gente vai ter um tema na nossa vida, que é segurança. Então, num estado tamásico, o que é isso? Eu só aceito coisas que me dão prazer total. Qualquer coisa diferente disso é ruim. E os outros que se explodam. Eles estão aí para me servir. No estado tamásico ou rajásico, eu faço alguma coisa para ter o prazer máximo. Mas se o outro se explodiu no meio do caminho, tudo bem. Fazer o quê? A coisa é assim, um tem que sobreviver. O leão come, a gazela morreu pro leão. Então é assim, o rei da selva. No estado rajásico tamásico, você é o rei da selva. Então você tem que fazer tudo que pode para ter o máximo de prazer, o máximo de segurança. Você faz aí uma mansão com 50 milhões de câmeras e não sei o que. Só que aqui no mundo lá fora é um mundo doentio, perigoso. Mas você já está razoavelmente bem na ideia de que você está certo. Já tem rádios predominando, né? Eu estou certo. No estado rajásico, você tem uma postura assim, olha, antes de tudo eu tenho que estar com a minha família segura, não é só ele já, tem uma questão assim, ele próximo, mas também, se a gente puder fazer alguma coisa para que eu pareça melhor na fita da vizinhança, sabe, ter uma reunião de condomínio que eu vou lá e tal, as pessoas me dão mais prestígio, não sei o quê, ele já tem um interesse em que as outras pessoas minimamente estejam bem. Porque o Rajas não tem esse vislumbre de que existe aqui, né? Onde é que está o Rajas? Está na vizinhança. No estado rajásico sático, ele fala o seguinte, olha gente, antes de tudo, a gente não pode ser baleado quando a gente estiver no carro. Vamos botar uma companhia de blindagem, obrigar todo mundo a andar com essa companhia de blindagem, ele é o dono da companhia de blindagem, tá? Mas isso vai gerar mais segurança para todo mundo. Ele realmente está interessado no bem de todo mundo, mas esse bem de todo mundo vai ser proveitoso para ele. No estado sático ou rajásico, ele fala o seguinte, olha galera, o que a gente precisa fazer é ter uma postura de política social mais ativa, perceber quais são as causas da violência, atuar sobre elas e se lembrar sempre de trancar a porta de casa. Só para garantir. Mas tudo bem. No estado sático, ele fala assim, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida é todo mundo tirar, por exemplo, assim, perceber que a gente pode viver melhor fora das grades. Para a gente perceber que a gente tem que viver melhor fora das grades, a gente tem que investir muito mais em política social, para que ao longo do tempo a quantidade de criminalidade diminua e que a gente possa viver fora das grades. E tem um pensamento muito claro
Que não é uma coisa assim que todo mundo agora decide tirar as grades de todos os apartamentos, tudo vai ficar mais seguro. Entendeu? Isso daí é um pensamento muito mais turbulento. Não é um pensamento tão claro. No estado sático, ele sabe qual é o diagnóstico, ele sabe como operar, ele sabe como chegar, e ele faz isso de uma maneira que, gente, olha só, a gente precisa fazer isso junto, porque se fizer separado não vai funcionar. Tá? Mas eu estou dentro, você está dentro, e se a gente fizer junto, tem uma grande chance de funcionar. Olha só esses modelos aqui que funcionaram. Então é uma pessoa extremamente convincente, sem precisar ser convincente. Aquilo dali simplesmente transborda discernimento dali. Tá? Nesse aspecto da segurança. A gente vai repetir tudo isso em termos dos outros aspectos que a gente quer. Qual é o nosso segundo esfera mental que a gente tem nesse sistema, que é o Swadhisthana. O que está relacionado ali? Prazer. Né? Prazer, desfrute. Tá? Então agora eu gostaria que assim, eu dei a estrutura. Eu fiz um exemplo. Eu gostaria que a gente praticasse junto, porque isso é a melhor forma da gente aprender cada um desses. Tá bom? Então vamos fazer isso junto, ok? Shanti.